Boa tarde, mais uma vez aqui. A nossa aula de hoje é sobre o mapa da história, a continuação, né, do gênero textual conto. Eu postei para vocês um mapa da história, que é uma maneira de nós organizarmos os elementos da narrativa. Então você tem aqui os elementos, né, o primeiro título para você identificar, personagem ou personagens, quem são, cenário, que é o onde e quando, isto é, o tempo e o espaço. O problema, o objetivo do personagem dentro da narrativa ou dos personagens, geralmente o problema ou o objetivo é do personagem principal. O conto, como você já sabe, é uma narrativa curta, e finalmente as etapas até chegar ao fim. As etapas equivalem à situação inicial, à complicação ou problema ou conflito, clímax, que é o ponto alto da narrativa, e o desfecho, que é o fim. Vocês estão respondendo uma atividade, né, sobre o conto A Orelha de Van Gogh. Todas as perguntas que tem lá fazem referência a esses elementos da narrativa, ou quase todas as perguntas. Nós vamos aqui pegar um conto, nós vamos anotar os elementos da narrativa desse conto e deixar como um exemplo para você, porque você vai escolher depois um de dois contos que eu vou postar, eu já postei na verdade, para fazer também o seu mapa da história. Vamos ler O Temporal no Amazonas, de Tiago de Mello. Passamos o dia em Ponta Alegre, aldeia dos índios Maués, banhada pelo rio Andirá. Muito aprendi com o jovem Tuxaua, conhecedor de ervas mágicas, amigo das estrelas. Ao entardecer, saímos de canoa com o motor de popa ao rumo da freguesia, pequenina comunidade no coração da floresta. Era tempo de cheia, soprava de leve um vento geral. Éramos 4 a bordo, viajávamos rente à margem abarrancada, já na metade do percurso, quando, de repente, o temporal desabou. Este vai ser dos medonhos, disse sereno lá na popa, onde manejava o motor, Moron, um índio amigo meu. Junto a ele, no chão da canoa, o seu filho menino, todo encolhido de frio. Lembro-me de que, antes de escurecer totalmente, do banco da frente onde eu viajava, virei-me e vi o brilho intenso dos seus olhos enormes. Era o pavor. Na proa, sem camisa, o caboclo Jari, morador da freguesia. Enfrentamos o temporal em silêncio, solidários. A correnteza crescia, a canoa se balançava na alta crista das ondas, depois se despencava com fragor. A chuva nos vergastava por todos os lados. Houve um momento em que não vimos mais nada. Repetidas vezes a proa tocava num tronco. O baque surdo, a canoa parecia que ia virar. Moron inclinava o motor para a frente, de jeito que a hélice ficasse fora d'água. Só os relâmpagos nos ajudavam, cortando o céu de um lado a outro. A luz fugaz nos mostrava um tronco enorme, um pedaço de árvore ainda com ramos frescos, já quase em cima de nós. O índio, ágil e calado, desviava a canoa num golpe de leme. A escuridão era tanta que eu sequer enxergava a minha mão aberta a centímetros de meu rosto. Mesmo assim, em alguns instantes, tive a certeza de que o piloto conseguia distinguir, dentro da treva espessa, alguma coisa das águas e das margens. Um filho da floresta. A tempestade cessou pouco antes de chegarmos à freguesia. E duas coisas aconteceram que eu preciso contar. A primeira é que, de repente, demos com várias canoas vindo em nossa direção. Eram homens e mulheres daquele pedaço verde do mundo, certos de que deveríamos chegar no começo da noite. E nossa tardança já era tanta, nos sabiam surpreendidos pelo temporal e decidiram ir ao nosso encontro para nos salvar. Quando nos viram, foi um imenso e prolongado grito de alegria, saído de todas as bocas, do coração solidário. A segunda coisa é que, depois do temporal, o céu acendeu as suas estrelas. Perdão, todas as suas estrelas, que brilhavam enormes, pairando soltas no campo da noite. Que conto bonito. Vamos agora passar para a segunda parte, que é ver os elementos da narrativa, né? Isto é, o mapa da história. Voltando agora à nossa segunda parte da aula, isto é, o mapa da história. Nós pegamos aí o conto O Temporal no Amazonas e vamos ver como é que ele ficou organizado no mapa da história. Primeiro o título. Agora, primeiro, né, não reparem o espaço, né? Como a lousa é pequena, então ficou todo juntinho. Mas não reparem nisso não. Vamos ver aqui o resultado, né? Como é que o mapa ficou organizado. O título Temporal no Amazonas, do Tiago de Mello.
Quem são os personagens ou as personagens? Nós temos pelo menos 4 personagens ali bem identificados. Nós temos o narrador personagem, ele narra e participa da história, mas não diz o seu nome. Nós temos o amigo dele, o Índio Moron, o filho de Moron, lembra aquele que ficou com medo ali num determinado momento? Eu acho que o narrador personagem também ficou com medo. E o caboclo Jari. Cenário, onde e quando? Onde é que a história começa? Ela começa lá na aldeia de Ponta Alegre. E o objetivo deles, opa, já estou pulando, né? Depois eu falo o objetivo. A parte maior da narrativa acontece no Rio. Eles estão na canoa indo da aldeia de Ponta Alegre até a comunidade da freguesia. E quando acontece? Eles passam um dia na aldeia de Ponta Alegre e ao entardecer eles saem para chegarem da aldeia de Ponta Alegre à comunidade da freguesia. E chegam lá de noite, provavelmente de madrugada. Né? Qual é o objetivo que eles têm? Chegar à comunidade. E qual é o problema que eles enfrentam? Os dois estão ali, né? O problema é uma tempestade no meio do rio. Deixou todo mundo ali, né? Bastante tenso. Aí vamos para as etapas, que correspondem à situação inicial, complicação, clímax e desfecho. O desfecho é o finalzinho ali. Situação inicial, eles estão na aldeia e saem da aldeia. Olha aqui, ó, situação inicial. Qual é a complicação ou o problema ou o conflito? Eles enfrentam um temporal. Qual é o clímax? O clímax é quando parece que vai acontecer algo ruim, a tempestade cessa. Olha aqui, ó, a terceira etapa, né? Essa tem 4 etapas. E o fim, eles chegam à freguesia. Espero que tenha ficado claro para vocês como ficou organizado aí a história. Você vai agora escolher como atividade ou a Lenda dos Solimões ou contra um apólogo, e você também vai organizar o mapa da história. Qualquer dúvida, entre aí no GR8, nos comentários, faça comentários, ou então debaixo do vídeo, mas preferencialmente use o GR8 no fórum para tirar dúvidas se você tiver alguma. Nos vemos na próxima aula. Até mais!